Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia cento, não, ao dia 201 de 2024, bem, sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Ah, Senhor, aqui estamos, na companhia dos justos, né? Como diz o Salmo 111, ontem nós paramos no 110, né? Assim, a nossa oração que continua, né? É como se fechássemos um ciclo, né? Dia 200 foi o dia de ontem. Hoje, né? Reiniciamos, digamos assim, né? Sempre nesse entendimento que é do alto, né? A, de continuar, né? Assim, Jesus disse que por se multiplicar a maldade, né? O amor de quase todos, né? Da maioria esfriará. Mas, oi Grace, mas aquele que continuar, amém? Como nós estamos fazendo aqui, aquele que continuar firme até o fim será salvo, amém? E que recompensa nos espera, né? Assim, queridos, né? Simplesmente a nossa vida eterna, a verdadeira vida, amém? Então aqui estamos, Senhor, na companhia dos justos, né? Assim, nos lembrando, né? Memoráveis são as suas maravilhas. Senhor, como é importante, né, assim, dia após dia, né, louvar, nos lembrar, né, assim, de que é o Senhor, né, que nos ajuda a carregar o nosso fardo, né, assim, e quantas vezes, né, o Senhor nos alivia e nós ficamos assim leves depois de estar, né, a sós com o Senhor, de nos voltar para o Senhor como nós aqui fazemos nas primeiras horas do nosso dia e depositar no teu altar, na tua presença, toda essa carga, né, encargo, demanda, pressão, nossas dores, cuidados, né, preocupações, toda a nossa ansiedade, né, assim, trocando pelo teu fardo, que é leve, que é suave, né, assim, queridos. Então nós aqui estamos, Senhor, porque estáveis são, né, assim, as tuas promessas, né, assim, a tua fidelidade, a tua misericórdia, a bondade que nos segue todos os dias da nossa vida, que se renovam, né, assim, a cada manhã. Aqui estamos, Senhor, agradecidos, né, assim, Jair, por esse dia que o Senhor já fez para recolher a nossa porção. Vamos lá? Jair, vamos atualizar aqui, né, o nosso itinerário. Ontem completamos, chegamos, amém, ao dia 200 e hoje já estamos aqui no dia 201 de 2024. Paramos no 110, hoje então partiremos aqui do 111 e vamos até o 118, amém? Lembrando que Salmo 119 é aquele capítulo, o maior capítulo da Bíblia, nem assim? Hoje, como nós precisamos parar às 9 horas, então deixamos para amanhã, para começar, nem assim, no Salmo 119. Vamos lá? Salmo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Nem assim? Que Deus bendiga a todos. Amém, Gleice. Sejam todos bem-vindos. Oi, Rose. Rose já chegou também. Quem mais? Sejamos todos bem-vindos, queridos. Aqui estamos nós, estes, né? Assim, Marcela, Jane. Bom dia, Rose. Nós que, olha só, grandes são as obras do Senhor, consideradas por quem? Hã? Para quem não considera, nem assim, nem percebe, nem assim, nem vê, né, o bem, mas para todos os que nela se comprazem, sim, grandes são as obras do Senhor, né, assim, até em detalhes, né, que são reservados, né, para aqueles que o amam, né, do seu cuidado, da sua atenção, provas, sinais, né, do seu favor. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre.
Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Este é Ele. Este é quem Deus é. Benigno e misericordioso. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre de sua aliança. Lembra? Ele foi: eu jurei a Davi. Iria eu agora, né, assim, voltar atrás? Jamais. É assim, nós é que somos esquecidos, infiéis, instáveis, mas o Senhor é estável, imutável, incondicional, né assim? E nunca se esquece. A Bíblia diz que ele não é esquecido, diz lá em Hebreus, né? Porque ele sempre se lembra, ele se lembra. É por isso que quando nós nos lembramos, estamos fazendo o mesmo que Deus faz. Não é assim? Quando nos lembramos dos seus feitos, das suas obras, das suas maravilhas, não é assim? É o que Deus faz. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Tá aí o arco-íris, né? Assim, um sinal, né? Assim, do trono, né? Ali de Deus que ele deu aos homens, né? Deu a nós, a humanidade, como um sinal da sua aliança, né? Que sempre o lembra. E é por isso, querido, que tudo à nossa volta, tudo que foi criado, né? Assim, toda a criação, a natureza, tudo que Deus fez, são obras, né? Assim, que nos lembram quem Deus é, o quanto ele é poderoso. Quando você vê o mar, por exemplo, a quando as montanhas, tudo, e até os pequeninos animais, né, assim, uma, uma tartaruga, né, assim, uma galinha, um cavalo, tudo que Deus fez, né, nos lembra quem Ele é, né, assim, enquanto Ele é sábio e poderoso, né, assim. Então manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Veja, as obras de suas mãos são verdade e justiça. Justiça, direito, né, é também a base do seu trono, né? Assim, fiéis todos os seus preceitos, né? Os seus princípios, que estão sempre acompanhados de uma bênção, né? Assim, Rose, que seguirá, acompanhará aqueles que ouvem a Deus, que atendem, né? Assim, a sua orientação. Olha aqui, ó, estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Esses são os preceitos de Deus, os princípios de Deus, né? Eles são estáveis, são fiéis, instituídos em fidelidade e retidão. Né? Não há nada mais confiável nesta vida, né, assim, do que a lei de Deus, as suas promessas, amém? É sempre bom nos lembrar disso. E o Salmo 111 termina dizendo: enviou ao seu povo a redenção, não foi assim? Estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Nem assim, na pessoa de Jesus. E hoje nós temos um nome, nem assim, o nome de Deus. O temor do Senhor é, olha só, queridos, como termina o Salmo 111, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Tá? Senhor, que nós sejamos encontrados entre os tais, entre os que temem ao Senhor, que têm medo de Deus, não, que o respeitam, que o honram e o amam, que se apegam, né, assim, ao seu nome com amor. Porque veja, queridos, né? Como Jó também, em Jó, né, está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o entendimento, né, assim, o lugar do entendimento, o desviar-se do mal, né? Naquela poesia tão linda em que o mar disse: olha, eu já ouvi falar, mas não está comigo. E assim, a criação ali naquela conversa tão linda, né, sobre onde estaria a sabedoria, né, assim, de Deus, a sabedoria do alto, o entendimento e a conclusão a que se chegou eles, ou seja, a criação, né, tudo que Deus fez, é que o temor do Senhor é a sabedoria e o lugar do entendimento é afastar-se do mal. Amém? Então, o Salmo 111 vai nos lembrar outra vez disso. Quem quer ir lá em Jó? Bem assim, para refrescar esta memória tão linda. Jó é o livro que antecede ao livro dos Salmos, bem assim, e
Qual será? Aqui está, no capítulo 28, nós vamos encontrar essa conversa, né? Assim, ah, mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Né? Assim, veja, queridos, como segue a conversa? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Não é da terra. Olha isso, queridos. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. Nem assim? O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, o ouro mais fino, nem assim, mais puro, nem pelo precioso ônix, nem pela safira, olha, as pedras preciosas, né? O ouro não se iguala a ela, nem o cristal, ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela, a sabedoria, né, faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Olha isso, queridos. Né? Isso, a criação ali, conversando, não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? Né? Assim, se não está em tudo isso, e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, olha, o abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Não é assim? Então, quem é, né, a sabedoria, não é assim? Ah, só Deus, queridos, entende o seu caminho e Ele é quem sabe o seu lugar. Porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus, quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu, aí também a esquadrinhou, né? Então essa conversa linda termina dizendo: "E disse ao homem, Deus disse a nós: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento." Amém? Embora tudo isso, toda a criação, né, assim, vai nos mostrar a sabedoria, mas a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria está em Deus. Temê-lo, respeitá-lo, né, assim, honrá-lo, é ser sábio. É por isso que o Salmo 111 vai dizer que o temor do Senhor, nos lembrando, é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. Amém? Daí a importância, né, Rose? Raquel, querida, daí a importância do que nós fazemos aqui nas primeiras horas do nosso dia. Quem chegou? Oi, Aure, Ivone. Bom dia, Aure. Bom dia, Ivone. A paz do Senhor, meninas. Vamos lá? Daí a importância, né, Rose, do que nós fazemos aqui. Oi, Maria Madalena, querida, né? Que é buscar a Deus, procurá-lo, né? Assim, em nossos caminhos, nesse dia, né, onde ele já passou e depositou sabedoria para mim, para você, direção, né, instrução, conselho, né, assim, e nós, né, revelamos prudência quando nós, né, assim, ó, revelam prudência a todos os que o praticam. O temor do Senhor, o respeito, né, a honra a Deus. Amém? Então, é o Salmo 111 nos lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento, o lugar do entendimento. Amém? Então, isso quer dizer que quando nos apartamos do mal, nem assim, nós estamos escolhendo, né, assim, nós estamos nos posicionando, né, nesse lugar chamado entendimento, né, que não vem da terra. Amém? Que não vem da nossa humanidade caída, mas vem de Deus, né? Vem do céu, vem do alto. Amém, Maria Madalena? Amiga, me orgulho, você nos representa. Obrigado por você existir. Deus te abençoe sempre sua vida. Oh, Madalena, querida, nós recebemos aqui. Oi, Camila, seja bem-vinda a bordo, querida, né?
nessa nossa viagem, né, Madalena, pelas páginas da Bíblia, aqui estamos, né? E o Senhor a recompense, amém? Como um dos salmos que nós passamos no dia desses, a 7 vezes tanto, amém? Essas palavras de vida, aqui estamos, né? Não só pensamento, amém? Não só propósito, não só espírito. E agora vem o salmo, né? Certamente um dos nossos preferidos, se a gente pode dizer assim, né, queridos? Olha o Salmo 112, certamente é um dos mais conhecidos, né? Veja, também começa com aleluia, aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né? Esse salmo vai nos lembrar aqui do quanto vale a pena, né? Assim, praticar os princípios, os preceitos de Deus e o quanto eles são estáveis, né? Fiéis, né? Assim, olha, bem-aventurado o homem, a pessoa, né? Que teme ao Senhor e se compraz, né? Nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Só para começar, né? Assim, o Salmo nos lembra quais são as bênçãos, né? As promessas que estão guardadas, reservadas para quem, né? Para quem revela prudência, porque pratica o temor do Senhor, como diz o Salmo 111, e aqui se compraz nos seus mandamentos, nas suas ordenanças. Vê? A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Fala tanto da descendência, né? Assim, dos que virão após ele, como também da sua geração, dos seus dias, né? Assim, na sua casa há prosperidade, a verdadeira, amém? E riqueza, e a sua justiça, né? O seu direito permanece. É momentâneo? Não, permanece para sempre. Ao justo, veja, é ao justo, nasce luz nas trevas. Querido, só isso já seria, nem assim? Nasce luz nas trevas. Não quer dizer que ele não passe pelo vale árido, amém? Nem assim? Pelo tempo de fome, de sequidão, né? Tudo isso é humano, é terreno, acontece a todos. E assim, quem é biblicamente, né, maduro, espiritualmente maduro também e sabe, né, que essas coisas, como a gente vai encontrar lá em Eclesiastes, sucede tanto ao sábio quanto ao, né, assim, a, a todos nós há diferença e existe sim uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, né, assim, é que o justo mesmo no tempo de fome tem fartura, né, assim, providência, escape, livramento, né? Então, ao justo nasce luz nas trevas. Ele pode estar num túnel que parece não ter fim, né? Assim, mas ele vai encontrar uma saída. Pode estar num labirinto, né? Assim, mas ali o Senhor vai lhe dar uma direção, um conselho, uma estratégia, né? Assim, Esté se viu sem saída. Ela estava condenada, sentenciada à morte, né? Assim, com data marcada como um criminoso, né, assim, que nem foi julgado no caso, era tão injusto, né, queridos, que por causa de uma pessoa só, no caso Mardoqueu ali, né, só porque ele não se curvou, a gente sabe o quanto isso é significante, não é diminuindo a importância desse fato, nem assim, mas veja, por causa, né, todos os judeus foram ali condenados à morte, sem direito a se defender, nem assim? Então, como uma pessoa que é condenada à morte, e nem todos os países, né, fazem assim, estava Esther Mardoqueu, todo o povo judeu, sem saída, nem assim, e estava se aproximando o dia, né, desta sentença, o dia da, nem assim, da execução. Veja, trevas, quão densas trevas, nem assim, cobrem a terra, mas sobre nós, nem assim, aleluia, resplandece. Aleluia. Não é o que diz Isaías, né? Assim, Isaías 62, 60. Queridos, hoje nós temos tão pouco tempo e a gente fica. Precisamos nos concentrar onde estamos para seguir viagem, amém? Mas aqui bem rapidinho, tá aqui, ó. Aleluia. Porque eis que as trevas cobrem a terra. Sim, a terra está em trevas, né?
não há quem que não perceba isso, né? Assim, somente os cegos, né? E mortos espiritualmente não veem, né? Então, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, né? Assim, densas trevas, diz uma versão, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a glória, né, se vê sobre ti. É tão lindo, né? Quando Isaías aqui, essa profecia, né, diz-ponte, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Nós vamos encontrar o mesmo, tá vendo? Ó? Em outros pedacinhos da Bíblia, né? Sobre Deus resplandecer. É um reflexo, queridos, entende? Que vem de Deus, né? E resplandece através de nós. Veja, a luz não está em nós, ela vem de Deus, amém? Então, né? Ao justo nasce luz nas trevas, né? E foi através daquele jejum, porque os nossos métodos não são terrenos, né? Assim, Esther era tão bela, tão linda quanto Vasti, era tão rainha quanto Vasti. As duas deram um banquete, não foi assim? Uma foi convocada, convidada e não se apresentou, e nós sabemos como, né? A sua história termina e grande foi, né? Assim, a, né? E nós nos compadecemos, né, queridos? Nós nem em nenhum momento, né, falamos mal, julgamos Vasti, não mesmo. Somos mulheres, né, e sabemos bem como é estar no lugar dela, né, isso. Pois bem, mas as duas, né, assim, ao contrário de Esther, no caso, né, que não foi convocada, né, existia até né, uma sentença de morte para quem se apresentasse, né, assim, sem ser convidado. E ela se apresenta, né, assim, são resultados completamente diferentes. Por quê? Entre uma e outra tem um jejum, tem oração, né? Então, os nossos métodos não são terrenos para ganhar, vencer as nossas batalhas. Então, ao justo nasce luz nas trevas, né? E naquele jejum eu tenho para mim, porque imediatamente depois que ela se posiciona, que ela acorda, percebe, é despertada espiritualmente, ela jejuma e logo após o jejum ela sabe o que fazer. Então eu tenho para mim que durante aquele jejum ela vai receber aquela estratégia do banquete, né? Não só um mais dois. Eu sei que nas trevas, nem assim, nasceu luz para Esté e Mardoqueu, para todo o povo judeu, ali, né, representado na vida de Esté, né? Então o Senhor deu escape, né? Não revogou a sentença, né? Mas uma outra lei foi promulgada, né? Enfim, nasceu, não nasceu? Luz nas trevas, né, na geração, na vida de Esté. E a mesma bênção, queridos, está reservada para mim, para você. Amém? Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, o justo, misericordioso e justo. Sim, é muito parecido com o seu pai, né? Se a gente passa despercebido, é como se falasse de Deus, mas é de nós, né? O justo é como? Ele é benigno, ele é misericordioso, sim, e é justo também, íntegro, honesto, né? Ditoso o homem que se compadece e empresta. Olha isso, que a Bíblia chamando a nossa atenção, né? Assim, veja, ditoso. O que seria ditoso, queridos? É uma coisa tão ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Queridos, a Bíblia diz que, né, a dar ao necessitado é o mesmo que emprestar a Deus. E Deus paga o benefício, né? E quando ele paga, diz uma versão, é sem igual, né? Então, aquele que compadece, né, assim, que empresta, que dá, né, assim, terá a sua causa defendida por Deus em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Gente, né? Mas existe mesmo, é Daniel 12, né? Essa promessa de que aqueles que tanto praticam, né, como conduz outros, né, a praticar também, né, a verdade, brilharão como as estrelas. É tão linda essa promessa. Mas para todos, não está se referindo só, sim, é uma promessa, né, aos mestres, sim, mas todos aqueles que viveram, né, a sua vida com sabedoria, pautados, né, direcionados pela lei de Deus, e que por isso influenciou a outros fazer também, entende? Pronto, essas pessoas, né, brilharão como as estrelas do céu.
Ah, é tão lindo, com um brilho que nunca se apagará. É, certamente é a memória eterna que o salmista se refere aqui. Glória a Deus. Não se atemoriza de más notícias, ou seja, não quer dizer que essa pessoa não receba más notícias. Você reparou? As notícias, como o dia mau, chega para todo mundo. Tem tanto o dia da festa, do banquete, né, assim como o do luto, todos nós passamos por isso. Mas veja, ele não se atemoriza. Será por quê? Hum? O seu coração é firme. Ele tem, né, a sua fé muito bem fundamentada, muito bem alicerçada. Veja, o seu coração é firme, confiante no Senhor. É firme por quê? Por que que ele não se atemoriza? Porque o seu coração é firme. E é firme por quê? Porque ele é confiante. Há uma versão que diz confiando, né? Confiante no Senhor. O seu coração bem firmado, ó, repete, não teme. É assim, porque está bem firmado. E está bem firmado por quê? Porque confia em Deus, aleluia, né? Até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Olha, mais sobre o justo. O Salmo 112 termina dizendo: distribui. O justo é aquele que reparte e vê suas riquezas se multiplicarem. Isso diz Provérbios. Nós vamos passar lá. Aqui está escrito: distribui. Dá. A quem? Aos pobres, aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Nada perde, queridos. Quem dá, quem empresta, quem se compadece, quem é misericordioso, quem distribui, quem reparte, nem assim, só ganha, só ganha. Vê o que diz Provérbio? Vê suas riquezas se multiplicarem, ao contrário daquele que retém, sabe? Né? Míngua, não prospera, né? Porque de Deus somos mordomos, amém? Administradores, dispenseiros, né? Assim, depósito, amém? Então, quanto mais você libera, quanto mais você dá, mais você recebe, amém? Glória a Deus, distribui e dá aos pobres, aleluia. O perverso vê isso e se enraivece, o, o perverso, queridos, essas pessoas que não conhecem a Deus, né, assim, que não experimentam os seus princípios, olham para nós e tá aqui, ó, é bem típico, né? Assim, o perverso vê isso e se enraivece, né? Assim, olha para a vida do justo, né? Arranje os dentes e se consome de inveja, não é isso? É, de cobiça, arranja os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Né? Assim, a Bíblia diz que quando eles se vão, né, desse mundo, perece com eles todos os seus planos, né, tudo assim. Deus não tem prazer, queridos, de conceder, sabe assim, o desejo dos perversos, até porque é mal. É sempre maldade, né? Assim, ao contrário do justo, o Senhor tem prazer em conceder, porque é bênção, que vai abençoar não só a ele, mas a muitos também. Então, o Senhor tem prazer, amém, em dar. Glória a Deus. Esse é o Salmo 112. Não é assim? Vamos então para o 113. Glória a Deus. Oi, Binho. Bom dia, querida. Paz do Senhor. Riso. Bom dia, amiga. Oi, Anitta. A paz do Senhor, querida. Glória a Deus. Aleluia. Daniela, seja bem-vinda a bordo. Camila, querida, graça e paz. Oi, Daniela, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Você é de Belém do Pará? Grande abraço. Olha só, Gleice. Mulher, nós somos aí de pertinho, né? Sim, nós somos do Tocantins. Embora que no momento, né, eu esteja no Nordeste, meu irmão ia muito no Pará. É, oi, Camila, sim. Daniela, querida. Olha só. Oi, Zenilza. Nadir, lindona. Bom dia, meninas. Vamos lá, Zenilza, vamos ao Salmo 103, não é verdade, querida? É isso, bem firmado na rocha que é Jesus, não é assim, Zenilza? Glória a Deus. Oi, Régia, bom dia, bom dia. Régia Costura, olha só, temos uma alfaiate, né? Só para quem pode, né? Não é assim, Régia? É. Oi, Fábio, bom dia, querida, paz do Senhor.
Senhor, abençoe e estabeleça as obras de suas mãos, viu, Régia? É um talento, é um dom muito lindo, né, Rosi? Oi, Almir Helena. Olha que nome lindo, queridos. Bom dia, amore. Bom dia, queridos. Vamos lá, Fábio. Nelly, eu sou Nelly de Brasília. A paz do Senhor, querido. Pois bem, olha só, Gleice. Para nós ali, né? Goiás, Tocantins, que era Goiás, né, assim, Brasília é mais, até porque, né, é Fortaleza. Ei, queridos, está travando? Diz para mim, ajuda-nos, Senhor. Seja muito bem-vinda, viu, Nelly? Vamos lá, Régia. O que eu dizia, eu acho que estava travado, travou? Foi rápido, diz para mim que foi. Nós estamos nos dados móveis, porque aqui embaixo tá aquela coisa, sabe? O Wi-Fi ainda. Mas vamos lá, Salmo 113 também começa com Aleluia. Gente, esses salmos, os últimos salmos, é sempre esse convite, né? Assim, é, de louvor, de elogio a Deus, né? Que nos lembra o quanto Ele é lindo e poderoso e fiel. Seus atributos, suas qualidades, é de uma lindeza. Olha, louvai, servos do Senhor, porque só o louva, querido, quem o conhece. Não é assim? Quem o conhece e sabe o quanto Ele é lindo. Quem conhece a sua face, não é assim? Os seus olhos. Aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, nem assim que é, do nascer do sol ao pôr do sol. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Aqueles como nós precisamos lembrar foi Ruth, foi Raabe, não foi? Deus é Deus, tanto lá em cima no céu como embaixo na terra. Nós precisamos, é nós que precisamos, querido, nos lembrar disso todos os dias, às vezes várias vezes no dia. Nem assim que o nosso Deus reina soberano sobre todas as nossas circunstâncias, por pior que elas sejam, não é isso? Então, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que também reina nos deste mundo, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Aleluia, ele ergue do pó o desvalido, né? Assim, queridos, e do monturo o necessitado. Senhor, queridos, Deus é aquele que nos levanta, né? Assim, quem é que nos põe para baixo? Né? Assim, é o mentiroso. Tudo que ele faz é para isso. Ou infla o nosso ego com as suas ilusões, nem assim? Que também nos mantém longe de Deus. Mas nada é verdadeiro, é tudo falso, é engano, nem assim? E momentâneo. Mas Deus, ele é esse que ergue do pó, nem assim? O desvalido, aquele, né, do monturo, aquele que ninguém dá nada, né? Que a família já desistiu, né? Assim, já abriu mão, depois de tantas decepções, né, e desapontamentos. Deus pode, né? Assim, é Eclesiastes, nós vamos passar lá. Né? Assim, ah, nós vamos passar lá, vamos nos manter aqui. Amém? Do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Esse é um pedacinho, é um clássico, né? Assim, alguém quando se vê abençoado fala, né? Assim, se vê assentado entre os príncipes, né? Assim, pois sabe de onde saiu, né? De onde veio, quanto já esteve longe de Deus, né? E agora está na sua presença. Repetindo, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Amém? Não é do mundo, não. Amém? Não. Né? Até porque o que eles consideram não é verdadeiro, né, queridos? É como o cedro do Líbano, né? Aí expandir-se, parece frondoso num dia, no dia seguinte você procura e não encontra mais. Não é assim que Deus faz. O que Deus faz é eterno, permanece, porque é verdadeiro. A mentira é que só dura um momento.
dos príncipes. Que príncipes são esses? Sim, com os príncipes do seu povo, é claro. Com os filhos do reino, é com o trigo. Amém? E não com o joio, que são os filhos do maligno. Maligno. Faz que a mulher Sara, já velhinha, né? Já havia cessado o costume das mulheres, né? E ai, isso é tão emocionante. E teve o prazer, né, assim, de amamentar, de ser mãe, né, assim. Rebeca também, Raquel, não é de hoje, amém? Só Deus ajuda-nos, Senhor. Voltou, Jair. Não, Pai. Diz para mim, Zenilza, se ainda está travado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós estamos nos dados móveis e o Wi-Fi também está. Diz para mim, Jair, se está travado. Alguém continua travado, queridos? O Pai, ajuda-nos, Senhor. Mesmo porque está sem som também, mas está ligado. Jesus amado, chega, meu Deus. Não dá para ouvir, mas está ligado, queridos. Voltou, Jair? Tá ligado, voltou? Oh, Jesus, ajuda-nos, Senhor. Meu Deus. Eu estava dizendo, Jair, nós não vamos mais descer. Nós vamos ficar lá em cima, viu? Porque aqui embaixo, né, ultimamente. Você está ouvindo bem, Aure? Oh, Jesus. Qual foi a última coisa que você ouviu, Aure? Só para eu ter uma ideia de onde foi isso. Diz para mim, Riso, qual foi a última coisa que você ouviu? Ajuda-nos, ó Deus. Nada podemos fazer sem o teu auxílio, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Vamos lá, querido. Só diz para mim a última, para eu saber se vocês ouviram o final do Salmo 113. Você está ouvindo bem, né, Aure? Diz para mim a última coisa que você ouviu em inglês, Jair. Só para eu saber se vocês ouviram o final do Salmo 113. Alguém diz para mim? Será que está travado a mim? Para mim foi o finalzinho. Que finalzinho, Riso? Ouviu até Alegre Mãe de Filhos? 13:9. Pronto, Zenilza sempre acompanha. Foi pouco que travou, Rose, sim. Que fica indo e volta, né? Meu pai. Oi, Nelly, tudo ok? Vamos lá, então, para o Salmo 114. Então, vocês ouviram até o finalzinho, né, do Salmo 113, que fala da mulher estéril. O Jair travou tantas vezes. Oi, Mimizinho, né, nosso cavalheiro. Ah, que bom. Feliz de te ver, querida, paz do Senhor. Vamos lá, riso? Vamos lá, querido. Salmo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, né? E Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, e o Jordão tornou atrás. Os homens saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença de Deus, ou do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Esse é o Salmo 114, é um salmo pouco conhecido, né, assim, mas veja, ele fala das maravilhas do Êxodo, né? De uma forma tão poética, tão resumida, mas nossa, como tem aqui, né? Sobre a abertura do Mar Vermelho, do Jordão também, né? Isso, e quando o Senhor fez um rio, né? Assim, que saiu de uma rocha, né? De uma pedra, um verdadeiro manancial, que é como termina o Salmo.
é de uma lindeza, né, assim? O mar viu isso e fugiu, uma maneira poética, né, de falar, porque ele abriu alas ali para que o povo passasse a pés enxutos, não foi assim? Não só o Mar Vermelho, o Jordão também, né, assim que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás. Inclusive, era tempo de cheia, né, assim? Glória a Deus, aquele período. Então, queridos, não importa, né? Quão palpável sejam as nossas circunstâncias, o quanto o nosso impossível é real. Sim, se trata de uma realidade, amém? Mas a verdade, ela se estabelece, queridos, ela está acima até da nossa realidade. Nem assim? Eles não negaram, Deus não negou que o Mar Vermelho estava ali. Mas disse ao povo que marchasse. Para onde? Se à frente estava o mar e atrás Faraó. Nem assim? Ah, queridos, mas é preciso estar, né, numa situação como essa para experimentar o sobrenatural de Deus, não é isso? Então, nessas horas, ao contrário do que eles sempre faziam, e com isso nós aprendemos a não fazer, nessa hora não é hora de murmurar, de nos queixar, de nos voltar contra Deus, mas de confiar nele, né? No seu plano, na sua direção. Amém? Por isso eles foram reprovados e na terra não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eles ficavam provando a Deus todo o tempo, né? Sendo que todo o tempo a intenção de Deus era tão boa, era se mostrar a eles. É dizer, tem água? Não? É, estou sabendo. Eu posso te dar água no deserto. Amém? Ah, o mar vermelho, sim. Eu estou aqui, eu posso abrir para você, né? Então, veja como nós somos ingratos, né? Muitas vezes brutos, né? Como disse Asaf, embrutecido estava eu. Falei do que eu não sabia. Foi a mesma conclusão que chegou Jó, né? Assim. Então, para que a gente conheça a Deus não só de ouvir falar, mas que os nossos olhos o contemplem como verdadeiramente Ele é, né? Assim, nós precisamos confiar nele, queridos, mesmo que no Jordão, né? Assim, seja época de cheia, né? Assim. Vamos lá? Salmo 115, então. Não há, eu amo esse salmo por causa desse pedacinho. Olha isso, não a nós, Senhor, não a nós, ele repete, mas ao teu nome dá glória. Não é isso? A quem receba, não é isso? E não devolve, longe de nós. Olha o que diz o salmista, não a nós, né? Nós somos sabedores, a nossa alma sabe muito bem, não é assim? Que todo bem, né, assim, vem de Deus. Tudo que é bom. Veja, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Quantas vezes nós ouvimos isso por dia, né, queridos? Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. A resposta. E tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, se referindo, né, às outras nações. E desse mundo também, da nossa geração, né, quer dizer, que as pessoas mais dão em... É por isso que Jesus disse, não é possível, ou você serve a Deus ou a Mamon, que é o, né, o dinheiro. É o amor ao dinheiro, né, assim, a raiz de todos, queridos, de todos os males, né, o amor ao, né, ao dinheiro, porque e não é de hoje. Veja, o salmista, olha, há quantos séculos atrás, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, né, assim? Então, o que Jesus disse, né, sobre Mamon, porque ou você serve a um e aborrece o outro, não há como servir aos dois. Ou seja, ou o seu tesouro está na terra ou ele está no céu. Mas sobre os ídolos, olha o que o Salmo 115 segue dizendo. Você conhece esse... Pronto, está aqui, ó. É no Salmo 115. É um clássico, mas muitas vezes a gente não lembra da referência, né? Esses ídolos que são feitos, né, pelas nossas próprias mãos, têm boca e não falam, né? Assim? Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Sim. Então, veja a maldição que segue, queridos, que acompanha quem adora, tem por Deus, né, assim,
esses ídolos, essas imagens, os nomes permanecem os mesmos até os dias de hoje, não é assim? É, ou seja, uma pessoa que completamente morta, não é assim? A, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheira, não é assim? Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Então, se tornam semelhantes, né, assim, a eles, os que os fazem e os que confiam neles. Israel confia no Senhor. Acho tão lindo. Ai, Israel, ou seja, a nossa escolha não é esta, né? Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Sim, é repetido 2 vezes. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. 3 vezes. Queridos, quem está dizendo isso vive no meio de uma geração pagã, idólatra, que tem vários deuses para tudo. Como aqueles que se dizem santos, né? E um dia até foram pessoas, né? Viveram na terra e tudo mais. E depois da sua morte foram idolatrados, né? Assim, pessoas que certamente se estivessem vivas não receberiam essa adoração, né? Porque algumas conheceram a Deus de verdade, né? E sabe que tudo o que fez, vê, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, nem assim? Ninguém operou, queridos. Pedro, lembra quando as pessoas, ali bem no comecinho da igreja, né? Pedro, né? Que é um dos, e ele vai dizer, eu não sei porquê, né? Mas ele vai dizer, ele falou assim, gente, porque vocês estão olhando assim para nós, achando que nós é que fizemos isso, lembra? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. E aí ele ajuda, é tão lindo aquilo, ele estende a mão e ajuda ele a se levantar. E nesse momento é que o milagre acontece. E aquele que era coxo de nascença, né? Assim, agora salta, né? Nossa, foi curado ali. E as pessoas queriam naquela hora idolatrar. Né, assim, ele falou, não, e aí ele aproveita aquela oportunidade para pregar a Cristo, ou seja, não a nós, ele não recebe a glória, mas ele, né, direciona, né, para Deus, né, então, assim, é um grande equívoco, né, queridos, que ainda que ainda se mantém, vamos dizer assim, né, é mantido, né, por alguém até os dias de hoje, né, e há quem leve isso muito a sério, é uma pena, literalmente, né, porque veja, essa é a maldição que segue esta pessoa. Então, é por isso que ele fala e repete, né, nós confiamos no Senhor, Ele é, né, assim, o nosso amparo e o nosso escudo. E pela terceira vez ele repete, aí diz, de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Não é assim? Então, essa bênção está reservada, né? Está guardada. Outra vez, né? A Bíblia. Oi, Jailma. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Está reservada, guardada para quem? Para aqueles que respeitam a Deus, né? Para aqueles que o honram, né? Assim? Para aqueles que revelam prudência, né? Assim, todos, é uma afirmação, queridos, né? Quem teme a Deus, quem respeita a Deus na sua vida vai revelar prudência, né? Assim, são os prudentes, né? Que vivem nesse lugar que é o entendimento, né? O entendimento é um lugar, né? Onde está quem se aparta do mal, né? Assim, glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor vos aumente, eu amo esse pedacinho. O Senhor vos aumente bênçãos e mais. Olha, aqui nessa versão tá. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e vossos filhos. Sejam benditos, ó, sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, nem assim, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Termina também com aleluia. Veja, queridos, como termina. Enfim, como começa e continua esse salmo. Mas veja, essa bênção aqui é uma pérola, né, assim,
é uma oração, é um desejo, né, que geralmente nos ocorre, né, que a gente tira, né, como Jesus disse, a pessoa sábia, né, tira do bom depósito do seu coração coisas boas. Essa é uma pérola que costuma ser, né, assim, tirada em momentos assim muito especiais, que quando você quer abençoar alguém, né, assim, o Senhor vos aumente bênçãos e mais bênçãos, né, assim, sobre vós e vossos filhos. Sejam os seus filhos benditos do Senhor. É de uma lindeza, nossa, é uma bênção. E esta é a nossa oração por todos, ou por cada um que aqui tem passado, né, se deixado ficar voltado desde o primeiro, que está aqui, ó, em nosso Sefer, né, nosso livro memorial, nosso livro de oração, né, nosso diário de bordo, né, assim, sejam benditos, amém, do Senhor, benditos, amém, do Senhor. Tá ouvindo bem, Zenilza? Que a gente fica. Será que travou? Será que. Tá ligado aqui, queridos. Vamos para o 116. Vamos lá? Amo o Senhor. Aleluia, porque Ele ouve a minha voz. Veja, queridos, quem tem experiência, né? Ah, quem ora sabe, né? Assim, que é ouvido, né? E é por isso que ele fala: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Você pode dizer isso, amém? Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ah, queridos, laços de morte me cercaram, sim, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Veja, queridos, o que ele diz, nem assim, e do que ele se lembra quando orou, nem assim? Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor. Olha o que ele lembra. O nosso Deus é misericordioso, ele diz. O Senhor vela. O que é velar? Hein? Vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Aleluia. É um testemunho, queridos. Achava-me prostrado e ele me salvou. Veja, querido, quão difícil. Olha, ele se viu como que numa armadilha, nem assim, ou amarrado, preso. Sabe quando você. Gente, é como se eu estivesse amarrada. É como se eu estivesse presa e não consigo sair, nem assim? Laços de morte me cercam, angústias do inferno. Você imagina que tamanha tristeza é essa, queridos? Se apoderaram de mim, é pânico até, nem assim? Caí em tribulação e tristeza. Mas mesmo ali, queridos, ele vai o quê? Que é quando a gente menos ora, e é quando mais nós precisamos orar, é quando a gente mais se sente só, e é quando a Bíblia diz, nos assegura, e é verdade, que o Senhor está bem pertinho de nós. Né? Assim, o Senhor está de olho, queridos, né? No oprimido. É Ele que salva, diz a Bíblia, né? O oprimido. E ali ele vai falar, vai se lembrar o quanto o Senhor é bom, né? Compassivo, misericordioso, que Ele vela pelos simples, né? Ele está bem perto dos que estão desanimados, né? Como diz em outro pedacinho. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E outra vez, né, querido, nós exercitando aqui esse princípio, né, de felicidade, que é o que a gente diz para nós mesmos, né? O consigo mesmo. Veja o que ele disse para ele, para a sua alma: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Aleluia! Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. É assim? Eu cria de crer, né? Eu cria ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Sim, é. Eu disse na minha perturbação, dois pontos, todo homem é mentiroso, afirmação, né? É por isso que Jesus, né, que Deus não é filho do homem para que minta ou se arrependa, né, assim? E aqui, queridos, nós temos o Salmo 116, ele é sempre lembrado por esse pedacinho aqui: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, por todas as suas bênçãos. O que eu posso dar? Pagar não tem como, nem assim? De acordo, nem assim,
A altura, não tem como. Então, o que eu posso dar? E aqui tem um segredo. Ele dá a resposta, ó. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Nem assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, né? Inclusive, ele vai repetir já no finalzinho outra vez: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Entre uma coisa e outra, tem um outro pedacinho aqui sobre outro assunto. Mas veja o que ele diz aqui: o que é que nós podemos dar? É lindo. Eu tomarei o cálice da salvação, ou seja, eu aceitarei, né? Jesus como o meu Salvador ou como o Senhor, né? Assim, da minha vida. E é o que nós podemos fazer, ou seja, aceitar, receber de bom grado, né? Com gratidão, né? Assim, o que recebemos de Deus. É só isso, né? E aí você fala, mas é muito simples, né? O Senhor em tudo simplificou, queridos. Não nos pede nada que seja, como diz a Bíblia, demasiadamente difícil. Mas e por que nós não fazemos? Diz para mim, né? Foram 10 os leprosos que foram curados ali, porque só um voltou para agradecer, louvando, né, assim, e agradecendo ao Senhor. Porque é o que nós fazemos, né, assim. Inclusive, a gente vota ali na hora do aperto, né, assim. Ah, se o Senhor assim, né, assim, eu vou, aí vota e não paga. É muito comum, é tanto que a Bíblia nem encoraja a gente a votar. É melhor você não votar do que votar e não pagar. Porque isso é tão sério diante de Deus, queridos. É como um juramento. E assim, e tem uma maldição. Quando a gente não paga. Então é de uma seriedade. Aí você falou, ó, se você não tem maturidade para votar, não vote não, tá? Porque é melhor você, né, não votar do que votar e não pagar. Então veja a seriedade do que está aqui. Gratidão, né? E uma vez que a gente tem empenhado a palavra, cumprir. É tanto que ele repete 2 vezes no Salmo: cumprirei os meus votos ao Senhor. Eu pagarei lá na presença, que geralmente é assim, né? Na presença de todo o seu povo, certo? Então, o Salmo 116 sempre nos lembra disso. Não é verdade, Zenilza? Oi, Antônia, graça e paz. Nesse dia lindo, né? Assim, Manuel. Muito bem, Bíblia aberta. Isso. Sejam bem-vindos, amém, Manuel, Antônio. Vamos estar bem-vindos ao Manuel, queridos. Glória a Deus. Então, aí tem um outro clássico pedacinho da Bíblia aqui no Salmo 116, que é esse aqui, ó. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, devera, sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, ele segue dizendo, oferecer-te-ei. Nós estamos lendo essa versão, Manuel, Almeida, né? A mais conhecida, né? No português, e às vezes oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, de gratidão, e invocarei o nome do Senhor. Então, veja, o verso 15 é aquele clássico pedacinho da Bíblia que geralmente a gente usa ali na morte de alguém, né? Assim, né? Quando vamos até o familiar, enfim. E a Bíblia tem, queridos, né? Tanto resposta para tudo que diz respeito à nossa vida. Não há nada sobre nós que a Bíblia não tenha dado uma direção, um conselho, uma instrução, que a Bíblia não, né, nos ensine. E até para essas ocasiões, esse é um dos pedacinhos. Existem vários, por exemplo, Isaías 57, que fala, né, que a morte para o justo é descanso, né, assim, é descanso. Repousarão sobre suas camas, chega a dizer, né, assim, entrarão na paz, né, assim, na paz que é um lugar, né, assim, que a gente experimenta, porque é a paz que Jesus nos deu, né, assim, mas ela como lugar é experimentado, enfim, é a morte. Então, para o justo, a morte é descanso, né? E existem vários, esse inclusive, Isaías 57, é bem o que acontece, né, na partida de alguém, tipo, e é uma resposta e tanto, né, para a pessoa que está ali, muitas vezes tão angustiada, né? Então, ele começa dizendo assim, por que que as pessoas questionam, né, assim, por que que o Senhor tirou, por que que o Senhor levou? E a Bíblia vai dizer ali em Isaías 57 que é para poupar do mal. Eles foram guardados, né? Ou seja, a Bíblia dá uma resposta para serem poupados do mal. Nós vamos chegar lá. E esse é outro pedacinho que a gente sempre
lembra, né, numa ocasião como essa. E preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Olha ela. Oi, Lê. Lindona. Ela já chega chegando. Glória a Deus pela sua vida, querida. Que alegria te ver, Lê. Estamos aqui no Salmo 116, que termina dizendo: nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, né? Quando ele fala que vai cumprir os votos, né? Vamos então para o Salmo 117, amém? Vamos lá? Louvai ao Senhor. Esse salmo, queridos, ele tem 2 versículos. É o menor dos salmos, nem assim? Louvai ao Senhor todos, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Veja, o salmista aqui, bem antes, né, de Jesus, já tinha esse entendimento de que Deus, né, a sua salvação não era só para os judeus, mas para todos os povos, que os judeus chamam de gentios, né, assim que somos nós. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Esse é o Salmo 117. Amém? Olha só, Zenilza sempre nos acrescentando. Números 23, 19 fala do perdão, é assim, Zé? Glória a Deus. Shalom. Letícia, querida. Vamos para o 118. Hoje nós vamos até aqui, né? Porque de 9 horas temos ali. Preciso ir ao ciclo de oração. Agora de manhã, hoje. E então vamos deixar para não começar e não poder terminar. Será que daria tempo? Porque o 119 é aquele, né? O maior de todos, com 176 versículos. Aí então vamos deixar ele para amanhã, por isso hoje vamos até aqui. Salmo 118, queridos, olha o que diz. Rendei graças, né, ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, né, assim, é de geração em geração, não é isso? Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Sim, nós chegamos. Eu achei que fosse esse. Olha só. Diga, pois, Israel, diga, né? O Salmo desde ontem, ali já faz uns dias, né? Assim, que nessa nossa viagem por 2024 aqui pelas páginas da Bíblia, o Senhor sempre nos lembra a importância de recordar, porque nós somos esquecidos, não é Deus que é, somos nós, né? A Bíblia chega a dizer, ele não é esquecido. Nossa, quantos pedacinhos nos ocorre, né? Do quanto o Senhor é atencioso, né? Assim, e o quanto ele está envolvido pessoalmente, né? Assim, com aqueles comprometidos com ele, né? Assim, queridos. Aleluia. Então é nós que precisamos nos lembrar, né? Veja, diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, digam, pois, os que temem ao Senhor. E agora se refere a todos nós. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga, né? É por isso que o Senhor sempre nos traz aqui por esse caminho, né? Tá, o caminho é apertado, a porta é sempre estreita, e é esse o caminho que conduz à vida, né? Assim, e por isso poucos encontram, e se encontram, acha, porque estavam procurando, né? Porque espaçoso, fácil, diz uma versão, é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que escolhem, né? Assim, esse caminho. Mas veja, mesmo assim, isso é sobrenatural, né, queridos? Isso é ser um cidadão do céu, e assim, experimentar o que já é eterno, né? Assim, que para nós já está valendo, né? Assim, esse lugar espaçoso, né? Assim, mesmo em meio à tribulação, como ele vai dizer aqui, né? O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem, né? Assim, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Até porque todos que nos estendem a mão, né? É Deus para nós ali, né? Assim, queridos, que consciência linda nós precisamos ter, né? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Uhum. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, não é isso? Bom dia, Genício. É Genício chegando, queridos.
Melhor é buscar refúgio, né, ou em Deus nos esconder, do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Pessoas importantes, né, assim? Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Sobre os príncipes, eu lembrei da viúva, né, assim você também? Né? Aquele juiz não temia Deus, sim, né? Era ateu, vamos dizer assim, né? Não temia a Deus nem a homem algum. Não adiantava ela recorrer a alguém importante para que a ajudasse, nem assim? Mas ela é um exemplo de perseverança porque certamente, né, a sua confiança não estava no juiz, mas em Deus. E Jesus vai usar desse exemplo para nos mostrar a importância, né, da nossa perseverança e o quanto ela é bem recompensada. E o quanto ela não é em vão ou improdutiva. Veja, ela não tinha motivo na terra de continuar ali esperando que ele julgasse a sua causa. Ele não temia a Deus. Ela é uma viúva, não tinha ninguém por ela, nem assim, e nem a homem algum, né? E por isso eu lembro daquele outro pedacinho que fala que muitos procuram o favor, né, assim, de pessoas importantes, mas se esquecem essa outra, o se esquece, e eu estou acrescentando que eu não lembro com exatidão como é a parte B, mas diz assim que muitos procuram o favor de pessoas importantes, né? Mas é Deus que dá, entende? É Deus que concede, né? E é nessas horas. Sim, só. E é nessas horas que nós precisamos nos lembrar, né, assim, e às vezes nos autocorrigir. Tanto, queridos, que o Salmo 119 fala, começa falando sobre o quanto é feliz os irrepreensíveis, ou seja, é as pessoas que não erram, não, é aqueles que se autocorrigem, entende? E nessas horas a gente precisa corrigir, porque é uma mentalidade mundana, terrena, né, assim, de pensar. Então a gente vai sempre colocar as pessoas em primeiro lugar, e não é assim que deve ser. Primeiro a gente alcança a favor, faz o que é reto, certo, perante Deus, né, assim? E aí ele nos dará graça e favor diante das pessoas, né, assim? Que nós vamos precisar, né? Então é em vão, sabe assim? E é o que a maioria faz, né, assim? A gente acha mesmo que precisa agradar, né, assim? Às vezes até em detrimento, né? Até contra os nossos princípios, para agradar alguém, para fazer parte de algum grupo, né? E por isso a gente precisa exercitar, né, assim, os nossos sentidos, é, para experimentar, né, assim, o que Deus tem para nós de melhor. Então, ele vai dizer: cercaram-me 2 vezes, de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Ele fala da pressão, é Paulo também que diz, né, que somos pressionados de todos os lados, né? Ninguém está imune a isso, queridos. Mas ele vai dizer, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair. Queridos, às vezes a pressão é tanta, né? Assim, somos mesmo empurrados para certas situações ou em certas, né, circunstâncias. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Amém? O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas, ai, que eu amo esse salmo por isso também. Olha, nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. E assim, quando eu ouço alguém, né, cantarolando dentro de casa, eu me lembro desse pedacinho da Bíblia. Nem assim, nas tendas na casa, nem assim, dos justos, a voz que você ouve é de júbilo, não é grito, não é briga, escândalo, nem assim, choro, não, né? Você ouve louvores, nem assim, júbilo, alegria, festa, nem assim, comemoração, né? Pois bem, aleluia, né? E se está diferente, nós precisamos chamar a existência em oração, esse ambiente, né? Assim, queridos, chega, Senhor, em nosso lar, em nossa casa, onde se tem choro, né? Assim, pranto, né? De angústia, tristeza, Senhor. O Senhor é aquele que troca, né? Assim, que muda as nossas vestes, né? Assim, de luto, muitas vezes, de perda, né? De terror, nem assim, para cânticos de alegria. Põe, Senhor, em nossos lábios um novo cântico, amém? Que ao ouvir, né, assim, a nossa voz, quem está à nossa volta,
ouça júbilo, louvor, alegria, né? Uma bênção que nós temos para contar, né? Assim, queridos. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Que coisa linda de dizer, né? Que isso que vem de uma convicção muito bem firmada em Deus. Amém? O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Olha que coisa linda, queridos. Jesus disse que ele é a porta, né? Assim, quem entrar por ele encontrará o quê? Pastagem, né? Assim? Pois bem, Jesus é o quê? É a palavra, né? Assim? Então, esta é a porta do Senhor. Está escrito exatamente assim. Por ela entrarão os justos, né? Quem quer fazer o que é certo, né? Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram. Você já percebeu que é um salmo profético também, né? Assim? Olha isso. As pedras, ou a pedra, perdão, no singular, que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, que é aquela pedra angular, que seria a pedra fundamental, né, que a gente chama hoje, embora que, enfim, a coluna principal de uma construção, né? Pronto. Uhum. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Esse pedacinho aqui a gente conhece mais, não no Salmo, mas lá no Novo Testamento, porque se refere a Jesus, né? Assim, ele é, né, assim, a pedra principal, ou a pedra angular, é a palavra, é a rocha, né? Assim, onde o Senhor firma os nossos pés, né? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, é profético. Querido, sim, nós conhecemos muito o Salmo 118 por causa desse clássico pedacinho aqui. Este é o dia que o Senhor fez. Todos os dias o Senhor nos traz aqui já. Todos os dias nós passamos por. Oh, esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos, ou alegremos-nos nele, né? Há uma versão que diz festejemos, né? E todos os dias o Senhor nos lembra dessa verdade, né, para nos lembrar que não precisa ser um dia especial, assim, ao nosso ver, sei lá, uma sexta, domingo, um aniversário, Natal, Ano Novo, não. Mas todos os dias nós podemos sim, é um poder, queridos, nós podemos festejar, porque esse é o dia, você já parou para pensar que Deus já fez? Né? Assim, para nós está acontecendo agora, mas é um dia que Ele já fez, ou seja, por aqui Ele já passou. Né? Assim, e é por isso, tem uma versão que diz, com que nos presenteou. Exatamente, por isso nós chamamos presente, né? É um presente, né? E vem, queridos, com tudo o que é necessário, né? Porque é um dia que ele já fez, ou seja, um dia que ele já escreveu, um dia que ele já planejou, né? Assim, a, nossa, saber disso, nos lembrar disso, ter consciência espiritual disso, faz o nosso dia, né? Assim, diferente de qualquer outro, né? Porque há quem viva como se os dias fossem todos iguais, né? Assim, porque nada muda, nada acontece, né? Assim, nada, né? Mas quando nós temos esse despertar que é espiritual, né? Para essa certeza que esta é a verdade, né? Assim, nós vamos experimentar o que o Senhor tem, especialmente para cada um dos nossos dias, né? Assim, só de pensar que Ele já escreveu, né? Assim, antes mesmo do primeiro, diz o Salmo 139, nós vamos chegar lá, é um salmo tão especial, né? Assim, e todos são, né? Ah, mas por isso, o 139, porque ele diz que ele já escreveu todos os nossos dias, antes do primeiro deles, né? Todos escritos, todos planejados, né? Há quem queira fazer o próprio destino, é um discurso mundano, né? Assim, é uma mentira, queridos, né? Que não permanece, né? Há quem escolha, né? Esse caminho de escrever a sua própria história, de fazer o seu próprio destino, né? Entendendo com isso que não, nem assim, como se isso fosse uma coisa boa. Não há nada pior, nem assim, você imagina? Feliz mesmo é aquele que entende. E você pode prestar atenção, todos os que cumpriram a sua missão, nem assim, é porque certamente respondeu o seu chamado,
viveu a sua vocação, desenvolveu o seu dom, viveu o que Deus escreveu para ele. Não é isso? Não há lugar melhor, vida melhor do que aquela que Deus planejou para nós. Pois quando Ele pensou em nós, Ele nos deu um destino, né? Assim, um propósito, uma missão. E a gente não será feliz fazendo outra coisa, queridos. Lembra daquele médico? Médico, bem sucedido, assim. Ele era médico, amém? E eu digo bem sucedido porque ele não quer dizer, você está entendendo? É que me chamou muita atenção. Eu vi outro dia, a gente não faz isso aqui, é só um pequeno parêntese. Enfim, quem deixaria, né, uma profissão como esta, ser médico, né, esse status, salário, para ser padeiro? E não é desmerecendo, é que aos olhos humanos, terreno, né, assim, foi uma reportagem até da TV aberta. Isso aconteceu na pandemia, sabe? Ele falou assim, quer saber de uma coisa? Primeiro ele começou com um ano sabático, e quem faz isso, né, queridos? Eu tenho para mim que ele conhece a Deus, pelo menos de ouvir falar, né? Então ele primeiro tirou um ano sabático, e aí nesse ano sabático, ele falou assim, quer saber de uma coisa? E pense numa pessoa feliz, é ele. Então, né, a verdadeira felicidade experimenta aquele, né, assim, que não pensa como o mundo pensa, até porque é uma premissa, né? É quando nossa mente é renovada, transformada, como diz, né, lá em Romanos, é que nós experimentamos. É para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se é o mundo que diz, já desconfie que é mentira. Amém? Então, o Salmo 118 segue e termina dizendo: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. É também a nossa oração, né, queridos? Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Esse pedacinho a gente vai encontrar vários clássicos, inclusive que a gente conhece na boca de Jesus, né, assim? E aqui tá dois deles sobre Jesus que a gente vai encontrar lá no Novo Testamento. Se cumpriu lá, não foi assim? Bendito o que vem em nome do Senhor. Foi dito de Jesus ali na sua entrada em Jerusalém. E o Salmo 118 termina dizendo: o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Amém? Como no 112 disse, né? Aos justos nasce luz nas trevas. Adornai a festa com ramos, exatamente como aconteceu com Jesus, né? Até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Renderei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, assim como começou, Ele termina, dura para sempre. Amém? Que nós percebamos hoje, Senhor, sinais do seu favor, né? De que a sua misericórdia, a sua bondade e misericórdia, né? Assim, estão conosco como o Senhor nos prometeu todos os dias da nossa vida, né? Que a gente viva hoje o dia que o Senhor escreveu para nós, de maneira personalizada, né? Assim, é individual, né? E que nós desfrutemos hoje dessa medida que é repartida, né? De fé, que é de acordo com a nossa necessidade, né? Assim, e é o que nós te pedimos, Senhor, para nós, para os nossos. Né? Assim, queridos. Esse então é o Salmo 118. Nós vamos precisar parar por aqui. Eu continuaria, né? Mais uma vez que a gente começar o 119, a gente não vai querer parar e a gente precisa ir acular ao ciclo de oração. Inclusive levando o seu nome, sua casa. Amém? Nesse que é, olha só, o dia 201. Ontem completamos o dia 200, né? Da nossa viagem e hoje seguimos firmes aqui a todo vapor nesse que é o dia 18 ou já 19? 19, né, assim? De julho. Glória a Deus. Hoje, então, nós estamos em Salmos, partimos nós paramos no 110, não foi assim ontem? 111, olha isso, que coisa linda, 112, 113, 114, 115, 116, o 117 e o 118. Lemos, portanto, 8, amém? 8 salmos. Deixa eu anotar aqui o seu nome com muita alegria, né? Assim, a nossa alegria e gratidão pela atenção, pela vida, amém? De todos que se juntaram a nós hoje, né,
Né, Letícia? Rose, lindona. Glória a Deus. Jair, querido. Leninha, seja sempre bem-vinda, viu? Riso, glória a Deus. Zenilza, lindona. Nadir, glória a Deus. Oi, Célia. Célia Santos. Ivone, lindona. Glória a Deus. Elizabeth, seja sempre bem-vinda, querida. Elizabeth. Amém. Sônia Camargo. Nós estamos indo para o ciclo de... Aqui no Nordeste é às 9. Tudo aqui começa às 9. É aqui perto. Oi, Cidália. E nós vamos estar apresentando a nossa primeira hora de oração. Isso é tradição aqui, queridos, de joelhos. Aí a outra hora é tanto de manhã como à tarde, né? No dia de jejum, como a gente não almoça, é o dia todo, né? E oi, Aure, Arlete, Aure Abílio. Então vamos estar ali apresentando o seu nome em oração. Amém, Jaira? Rosângela, querida. Rosângela, eu? Amém. Glória a Deus. Márcia Lima, Adenilson, um bem-vindo todo especial aos meninos, né? Assim, meninas. Alessandra, oi, Ale. Glória a Deus. Edmilson, com demudo, né, Edmilson? Edmilson Andrade. Jailda. Amém. Leandro. Glória a Deus. Opa. Solange. Só, queridos, temos Solange em poção dobrada hoje, é isso? Não. Sim? Solange. É tu, Sol, né? Sim. Luzinete. Oi, Lu. Lindona. Francidalva. Amém. Por aqui. O Word Mission. Amém. Tá aqui. Glória a Deus. É um perfil sobre Israel, é assim? Glória a Deus. Jadiro Pereira. Amém. Jadiro Pereira. Iterley Ribeiro. Iterley Ribeiro. Oi, Lujanice. Glória a Deus. Muniz, né assim? E Kim. Glória a Deus. Amém, queridos? Hoje, portanto... Oi, olha ela! Oi, Doris! Por onde andavas? Oh, feliz de te ver. Oi, Cidália, bom dia. A paz do Senhor, querida. Molhando as plantas e ouvindo, oh, queridas, e ouvindo, aleluia. Trabalhando muito, né, Doris? Oh, Cidália, que alegria, querida, te ouvir. É, te ver. Glória a Deus. Ajuda a levantar o que, Rose? Para nós, muitas vezes, estamos abatidos e desanimados. É bom que ande de dois, não é assim? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Verdade, Rose. Verdade. Todos os dias com a palavra. Sim, você. Débora. Sim, lindona. Débora. Amém. Sim, isso. Uhum. Débora e família, tá certo. Já está aqui. E a partir de hoje até o final da nossa viagem. Oi, Michele. Michele. Com Y.
não é assim? E 2 L's. Entendo, Lourdes. Luzinete, querida, sim. Aqui estamos, queridos, todos os dias, né? E o nosso propósito, a nossa bandeira, né? Assim, a, é fazer a Bíblia conhecida, né? Assim, a nossa alegria, a nossa motivação hoje, né? Eu penso que a maioria de nós aqui, mas isso não é nem, mas é conhecer a Bíblia. A maioria de nós, eu espero que não seja o seu caso, né? Assim, nunca leu a Bíblia completamente, mesmo estando numa igreja, né? Mesmo tendo crescido, nascido numa igreja, mesmo tendo anos de evangelho, conhece partes dela, né? Mas não completamente, o que é uma pena, né? Assim, literalmente, né? Pensar que o português é um dos 700, somente, de 7.000 idiomas que existem, né? Que tem a Bíblia completamente traduzida, né, em nosso idioma, ou seja, apenas 10%, né? Nós ainda temos um longo caminho a percorrer e nós estamos aqui porque valorizamos, né, assim, a Bíblia, nós queremos, e esse é o propósito, né? Nós estamos aqui orando a Bíblia, toda a Bíblia. Começamos em Gênesis, né, assim, e estamos caminhando, né, para a conclusão do 19º livro da Bíblia, que é o livro dos Salmos. Então, a nossa intenção aqui é ler a Bíblia, né? É conhecer a Bíblia. Amém? Enquanto a gente lê, a gente ora, a gente conversa, né, assim. E é isso, né, assim, queridos. Então, por isso, amanhã estamos de volta, né, Cidália? Daqui a pouquinho tá lá no vermelhinho, né, assim. Ah, e amanhã estamos de volta, porque o Senhor tem firmado, né, assim, os nossos passos nesse propósito, que é bom. Errais, né, em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, disse Jesus. Examinai, né? Está aqui pronto, a gente pode se chamar, eu acho que seria não coche, sei lá como é que se pronuncia esse nome, mas bereanos, que são aqueles que recebem é, a mensagem com alegria e que diariamente se dedica ao estudo. Pois Jesus disse que é minuciosamente, ou seja, criteriosamente que nós devemos examinar. E assim, só conhece o que é falso, quem sabe, né, assim, o que é verdadeiro. Né, isso, os bereanos faziam assim, eles comparavam para saber se o que estava sendo dito realmente é, é a palavra, era a verdade. Então, se o Novo Testamento estava sendo construído naquele momento, né, eles comparavam o que Paulo dizia com o Antigo Testamento. Afinal, Paulo, né, a sua missão foi essa, se nós podemos dizer assim, de uma maneira bem, né, simples, traduzir, né, digamos assim, o Antigo Testamento para o Novo, né, a nova aliança. Então, se parecer outra coisa, a gente pede perdão, porque o nosso objetivo aqui é ler a Bíblia, é conhecer a Bíblia, né? E como todos que a gente viu orando na Bíblia oram a palavra, né? Assim, não há outro caminho que nos leve até Deus, né? Assim, Jesus é o caminho, Jesus é a palavra, né? Assim, queridos. Então amanhã estamos de volta, né? Assim, às 7 horas, às 7 horas, no Salmo 119. Amém? Até amanhã, queridos. Até amanhã. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Esse encontro que só Deus faz, de bereanos, de servos, de salvos, de santos. Pense no encontro. É esse aqui. Glória a Deus. A paz do Senhor. Jair, riso, lindona, queridos. Até amanhã. Glória a Deus.